Bom, muito boa tarde a todos. Estamos aqui para mais um bate-papo, um encontro extremamente amistoso nessa live, mais do que especial, que neste dia aqui promovo, juntamente com uma das mais prestigiadas professoras que temos hoje na área do direito do trabalho. Ela que gentilmente, ao conversar comigo semana passada, aceitou realmente esse convite para poder bater um papo comigo, que é a professora Carolina Tupinambá. Eu não sei se ela já está por aqui. Se estiver por aqui, Carolina, por favor, já estou vendo ela aqui, deixa a gente possa bater um papo aqui de uma forma muito gostosa, muito amistosa. Você está me ouvindo? Ei, professor, tudo bem? Como é que Tô está? ouvindo. Bom, antes de mais nada, um prazer enorme, tá, falar contigo. Eu que não a conheço ainda pessoalmente, sempre ouvi realmente elogios dos mais variados da sua pessoa, a respeito da sua atuação profissional, a respeito da sua dedicação na área docente. E realmente para mim é uma oportunidade ímpar, né, assim para com os nossos internautas que estão nos acompanhando, de aprender contigo sobre esse mundo novo que está se apresentando, que vai se apresentar agora após, né, Covid-19, é o que tudo indica, né, assim esperamos, e principalmente ouvi-la, né, a respeito dessas questões todas que estão em volta aí desse tema central, que é a parte do coronavírus. Então, eu queria te passar a palavra para você tecer as suas primeiras considerações, para a gente, então, iniciar esse bate-papo. Espero que todos aqui aproveitem e também aproveitem também para mandar os questionamentos, né? Porque aqui nós vamos fazer uma interação bastante dinâmica e todos aqui estão mais convidados para poder participar. Ah, que ótimo, professor. Eu fico muito feliz. Sabe que eu tenho uma admiração grande pelo senhor, apesar de não nos conhecermos também pessoalmente, mas sempre ouço falar e leio, né? As colocações, me identifico muito, temos muitos pensamentos convergentes. Então, uma alegria realmente a gente poder ver esse bate-papo aí nesse momento tão difícil, né, que a gente está passando. Então, pelo menos essas lives são alguma oportunidade da gente interagir e até, quer dizer, se não tivesse isso tudo, a gente provavelmente não estaríamos, né, conversando na tarde de hoje. Então, para mim, eu fico muito feliz. E o tema, né? O tema realmente é o que a gente tem. É aí a pergunta do milhão, né? O que será do direito do trabalho nos próximos meses, nos próximos anos. Então, realmente, debater esse tema aí sempre é um desafio, ainda mais com uma pessoa atuante no mercado, como o senhor, tanto da advocacia quanto da academia. Imagina, Carolina, de novo, eu que fico realmente lisonjeado em tê-la aqui comigo, tá? E antes que a gente possa iniciar realmente na temática central aí do nosso objeto do papo de hoje, eu só queria aproveitar o ensejo da sua participação recente no projeto do Jota que eu coordeno, né? A dúvida trabalhista pergunte ao professor, porque muita gente deu, primeiro, né, feedbacks extremamente positivos. Aliás, aqui aproveito o ensejo para poder lhe cumprimentar. Eu já o fiz publicamente, foi o melhor texto que eu li sobre o assunto até o presente momento, disparadamente em termos de qualidade, de informações, enfim. Aliás, fica aqui o convite a todos, para quem ainda não leu o texto da professora Carolina Tupinambá, está lá no site do Jota, é só entrar lá no j.info e procurar no hashtag Pergunte ao Professor. Tá? A professora Carolina, ela respondeu uma pergunta de um leitor que trata exatamente da questão da Covid-19 e a temática da doença ocupacional. Claro que eu não vou me ater ao seu texto, professora, mas eu não posso me furtar e lhe perguntar uma coisa que eu recebo todo santo dia. Na sua fala, naquela oportunidade, nós tratamos exatamente da doença ocupacional adquirida dentro da empresa. Mas como é que ficaria, na sua percepção, a doença contraída, né, do Covid, no caso do acidente de trajeto com fim agora da MP 905? Sem E te essa colocar no vespeiro, tá? Já começando bem o nosso bate-papo. se a primeira pergunta é a do milhão, essa é dos 2 milhões, porque realmente, professor, aí fica mais esquisito ainda, né? O acidente
de trajeto. Eu acho, sinceramente, que ali no acidente de trajeto vai ficar muito difícil a gente pensar em nexo causal, demonstração de nexo causal. E aí seria para uma ficção jurídica o acidente de trajeto como sendo, não sendo, agora com a revogação da. Olha, realmente é um vespeiro de fazer gosto. O que eu tenho conversado com os colegas é que nessas hipóteses de tentativa de um acidente de trajeto, a gente não vai conseguir colocar a Covid-19 nesse cenário sem forçar muito a barra, não, entende? Porque essa prova do nexo causal, inside, digamos assim, né, já é super, super sensível. A gente ainda pensar nisso, acho muito difícil mesmo. A não ser, o sujeito tem que passar, sei lá, não sei, no vale do corona, realmente é difícil. De novo, sem colocar a professora no vespeiro, porque eu já me coloquei exatamente nessa situação, já recebi muitas perguntas, e só para contribuir também com o debate, eu fiquei imaginando, por exemplo, eu que estou aqui na capital de São Paulo, a professora que é aí na capital fluminense, no Rio de Janeiro, pelo menos até onde sei está por aí, né? O sotaque não me deixa realmente mentir. Então, assim, eu fiquei imaginando, por exemplo, aqui a estação de metrô, como vocês também têm aí, o transporte também sob trens, quer dizer, então, será que naquele momento, se essa pessoa viesse a se locomover justamente no horário de pico, que não há uma flexibilização de horário, e aí, eventualmente até de uma forma não atenta, sem a máscara, sem tomar o cuidado do distanciamento necessário, enfim, quer dizer, e até então, né, algo que tudo indica, sem se colocar também em risco num final de semana, sem visitar parentes, sem sair de casa, quer dizer, será que nessa ocasião em particular, em que a pessoa teve que realmente entrar num transporte público no horário de pico, eventualmente com, enfim, sem uma responsabilidade da proteção individual, será que ali, naquele momento, a gente poderia identificar o nexo, né, topográfico e cronológico em relação ao acidente de trajeto? Aí eu acho que pode ser uma construção, né? Mesmo assim, mas aí a gente fazia a prova negativa de que não houve outra oportunidade, né? É difícil. Eu acho que esse acidente de trajeto para o Covid, realmente vai ser difícil. Quase que mega cena mesmo. O sujeito conseguir fazer essa prova. Não sei, não vejo muito. Não apostaria nisso, não. Mas realmente, esse aspecto aí que o senhor está colocando faz todo sentido. Agora, modelo prático aqui é um desafio. Maravilha. Bom, eu vou deixar aqui para as pessoas de qualquer sorte o seu texto, tá? Que saiu no dia 22 de maio, tá? Que tratou exatamente dessa questão. A pergunta que foi respondida: é verdade que a Covid é considerada doença ocupacional? A professora Carolina Tupinambá respondeu de uma forma exauriente praticamente o assunto. Só faltou o trajeto. Porque também era muita sacanagem ele colocar nessa situação. 5 páginas, só limitou a 5 páginas. Mas saiba que em retribuição à gentileza do seu convite para a obra coletiva, eu vou tecer alguns comentários sobre esse assunto, tá? E também vou seguir a linha também da doença ocupacional e vamos ver como é que eu vou me virar nesse aspecto. Carolina, ainda antes de entrar no tema central, hoje os meus grupos do WhatsApp, eu tenho no total 16 grupos que eu organizo, né, todos focados na parte de atualização na área trabalhista, somos mais de 3 mil profissionais do Brasil inteiro. Muita gente, mas muita gente mesmo me perguntou uma questão que está na pauta da ordem do dia, que é essa prorrogação da MP 936, que trata exatamente da suspensão do contrato de trabalho e da redução de jornada e salário. Muito bem, houve a prorrogação, isso é um fato incontroverso, saiu no dia de ontem, e para muitos, né, o problema estava resolvido. Só que não, né, porque na verdade o fato da MP ter sido prorrogada não quer dizer, em tese, que os prazos que nela ali estão estabelecidos também sejam prorrogados. É isso mesmo? Como é que você pensa a respeito desse assunto? Professora Carolina? Perfeito. Da prorrogação que a gente pode extrair, me parece
porque se houve, né, essa prorrogação expressa da medida provisória, eu acho que, pelo menos, ainda que não seja um modelo mais técnico, a gente pode imaginar ou criar uma legítima expectativa da prorrogação do compromisso estatal com o pagamento do benefício. Isso, eu acho que me parece ser um consectário lógico dessa prorrogação, porque você não teria, então, se continua valendo, quer dizer, a pergunta seria, se continua valendo, os acordos continuam valendo pelo prazo de 60 e 90 dias, ou, na verdade, nós vamos acrescer a esses 60 dias mais 60 e aos 90 mais 60 dias, né? Me parece que o correto, tecnicamente, a validade do que foi feito em 60 e em 90 dias ser prorrogada, apenas a validade, mas não o instrumento em si. Mas, como, né, professora, a gente não tem um legislativo, um ambiente muito técnico, então o que a gente pode imaginar? Agora, os próximos dias é que dirão, a gente está no primeiro dia dessa pergunta. Eu acho que, apesar de não ser o correto, o que se quis dizer foi, de fato, que a gente pode imaginar que a suspensão possa ser aumentada em 60 dias e a redução proporcional de salário e jornada também aumentada em 60 dias. Tecnicamente não seria isso, né? Tá vendo? Seria, mas eu imagino que o recado tenha sido esse, com o compromisso do governo em custear por esses próximos 60 dias uma opção ou outra. Eu acho que, por enquanto, né, hoje chegaram muitas perguntas, muita consultoria nesse sentido. Por enquanto, eu acho que o empresário não tem muito o que fazer. Eu acho que a gente tem que pensar, eu não sei, hoje eu estou fazendo aqui uns 3 parecerezinhos sobre isso. Eu acho que a gente tem que pensar em renovar, né? Vamos renovar, porque, na verdade, agora que está chegando, quem fez a opção pelos 60 dias ainda não está alcançando o final, ainda faltam mais uns 10, 15 dias, pelo menos o meu grosso aqui de testemunho. Então, eu acredito que a gente vai renovar os contratos e, assim, fazer aquela velha do João sem braço, né? Eu acho que, quer dizer, o correto não seria isso, mas eu acho que a gente vai renovar. Lógico, isso tudo eu estou colocando nas conclusões antes de terminar o conteúdo. O mais correto é a gente procurar negociação coletiva para ter segurança jurídica nisso aí. Mas se não for o caminho, se não se conseguir negociar, acho que a gente pode tentar canetar e ver o que dá. Acho que a intenção do governo, aparentemente, deve ter sido essa, apesar de que a prorrogação da medida provisória não significa necessariamente a prorrogação dos prazos que estão nela. Mas, enfim, é o que temos para hoje, né? Ainda está muito incipiente a discussão, todo mundo perguntando o que deve fazer, mas eu acho que agora vamos esperar cumprir esses prazos dos 60, a gente renovar na forma da renovação da medida e vamos ver o que dá. De qualquer forma, a gente ganhou mais um prazo para tentar falar com o sindicato. Acho que o diálogo sindical é sempre o mais indicado, é o mais seguro, é o que traz, né, uma legitimidade maior para a negociação, enfim. Então, na pior das hipóteses, a gente tem que pensar que é um suspiro a mais para se procurar um diálogo sindical. Perfeito. Bom, então, como eu fiz da outra vez, não sei se vamos converger em tudo, mas praticamente eu vejo que a opinião da professora é a minha. A minha dificuldade maior, sem repetir o que a professora já bem pontuou, no que diz respeito, naturalmente, a se discutir com o sindicato, né, após o exaurimento desses prazos, acho que realmente é a atitude mais aconselhável, embora não vá atingir a maioria das empresas, como a gente tem conhecimento, mas a minha preocupação é que, caso realmente nada seja feito do ponto de vista de renovação de prazo, principalmente os 60 dias, no que diz respeito à suspensão dos contratos,
contratos, que me parece que hoje é o principal impacto, né, a partir da próxima semana, porque já estão colocando aí, né, notícias na imprensa que vai haver uma avalanche de demissões, caso esse prazo ele não seja realmente ajustado. Então, claro que sempre quem tratou da redução de jornada de trabalho continua ainda tendo 30 dias em tese, né? E lógico, a partir do pressuposto que todo mundo agiu tudo ao mesmo tempo, exatamente quando a MP saiu, né? Que foi o caso da MP 936, dia 1º de abril. Então nós temos esses 10 dias, como a professora bem colocou, tá? Mas a preocupação maior são os 60 dias, em razão justamente do não pagamento de salários. É claro que quem optar agora por fazer a suspensão ainda continua, e concordo com a professora, com o direito de receber a complementação por parte do governo federal, já que você fez o trato, né, a tratativa dentro da vigência da MP 936, que, embora esteja prorrogada, né, oficialmente, os 60 dias não são alterados. Mas algumas pessoas estão dizendo o seguinte: bom, se eu tiver condição, isso se houver possibilidade, então eu passo a adotar, após o término dos 60 dias, o prazo, na verdade, de 90 para redução de jornada e salário. Não sei se é a mesma opinião que a professora também compartilha. Então, para quem teria essa opção, né, de pagar alguma coisa, embora não são todos os casos, como a gente bem sabe, então você poderia depois utilizar o sistema de realmente prorrogação, de redução de jornada e salário. Agora, fora isso, se, né, passado realmente o prazo de 60 dias, o caminho natural, me parece, realmente, a gente utilizar os sistemas que nós temos hoje na legislação. E aí a melhor opção, naturalmente, acaba sendo a negociação com o sindicato e, provavelmente, né, um estabelecimento de um layoff que pode voltar a ganhar força a partir de então. Então, só quis trazer esses comentários, não sei se a professora compartilha comigo dessa mesma ideia, mas para dar uma alternativa para essas pessoas, para essas empresas que, a partir da semana que vem, em tese, vão ficar sem muito o que recorrer para não ter que arcar realmente com o pagamento aí dos respectivos salários, tá bom? Então, assim, feito isso, né, eu só queria trazer essa questão de atualidade, porque são questionamentos porque hoje que vieram... o Fábio falou nisso. Vieram muito para a gente, mas o tema central aqui do nosso bate-papo é realmente os novos horizontes aí para as relações laborais. Na percepção da professora, realmente, que vem lidando com essa questão no dia a dia, o que realmente dá para se projetar para daqui, de repente, um mês e meio, 2, 3, enfim, de repente até para o final do ano, qual é a perspectiva, na sua opinião, professora Carolina? Eu acho assim, né? A gente não tem dúvida nenhuma que a gente está vivendo um momento de muita disrupção, de muita alteração dos paradigmas de trabalho. Isso era uma onda que já vinha, né? A gente, antes mesmo da Covid-19, a gente já tinha uma sinalização de mudança de cenário, muito pela globalização, muito pela tecnologia, pela automação, eram, né, a tecnologia, a globalização em si, foram duas forças, sem dúvida, muito paradigmáticas em alteração do modo de trabalhar, do sistema que a gente cada vez mais se distancia, né, de um modelo fordista, de um modelo taylorista que a gente viu nos séculos passados. Então, o direito do trabalho ele já vinha apontando para novos horizontes. E me parece que essa pandemia, esse estado que nós estamos vivendo, de certa forma, agilizou em muito a construção de alguns novos modelos e a sedimentação de novos pilares. Então, eu costumo, assim, organizar essas principais alterações que o direito do trabalho vem vivenciando, o direito, o processo em si, em três grandes alicerces, né? Um primeiro que seria o crescimento, o aparecimento e agora poderia até dizer a sedimentação de novos perfis contratuais. Um segundo que seria uma nova forma de proteção estatal, um protecionismo qualificado. E um terceiro modelo que mostraria esse novo direito do trabalho seriam novas formas de solução de conflitos entre capital e trabalho. Então, a gente tem novos perfis, tá? Um protecionismo qualificado
e que vai se desmembrar, né, em formas de flexi-segurança, em vários movimentos que nós estamos vendo aí pelo Brasil, pelo mundo, e, finalmente, novas formas de solução de conflitos do capital-trabalho. Eu acho que essas três vertentes, elas conseguem definir muito bem o que a gente poderia apontar e fazer um exercício assim de futurismo em relação à disciplina. A gente tem visto, né? Quer dizer, a gente parte da construção do direito do trabalho, ela se dá num ambiente muito dicotômico, né? De um conflito de força muito sedimentado, muito maniqueísta. Ou você é um chão de fábrica, ou você é um dono daquilo tudo, e você acaba que é uma história muito de vilão e mocinho. E a complexidade das relações sociais, né, que vem se incrementando ao longo dos anos, principalmente nas últimas 5, 6 décadas que a gente tem visto, a gente acaba vivenciando um modelo muito complexo, em que você tem, né, hoje você tem os grandes empregadores, 70% da mão de obra brasileira empregada em microempresas, e aí eu não posso imaginar que essas microempresas, né, elas são tão personagens de vilania quanto aquele capital, aquele empregador do modelo fordista de antigamente. E você tem também altos empregados surgindo. Mais do que isso, você tem novos perfis contratuais. E aí eu vou desde novas profissões, né? Sujeito que é psicólogo de robô, sujeito que é designer de lixo, o outro que é, sei lá, essas low-techs todas que estão crescendo, consultoria genética, enfim. Essas novas profissões que vêm surgindo, com a automação da vida, com a complexidade da vida, como novos modelos de estruturas contratuais. Aí você tem tomada de mão de obra por pejotização, por terceirização, pelo trabalhador autônomo diretamente, pelas plataformas digitais, enfim, modelos que não se identificam mais com um modelo único que a gente construiu toda a disciplina, que seria um modelo de relação de emprego. E daí, das formas mais bobas possíveis, né? A gente pode falar do trabalho voluntário, do trabalho do estagiário, do trabalho do avulso, que não se enquadra exatamente na CLT, né? Como já situações mais modernas, do salão parceiro, do transportador autônomo de carga, enfim, outras estruturas de tomada de mão de obra que não estão encaixadas nesse formato originário do emprego em si. Então, isso identificaria esses novos formatos, né? Já esse protecionismo qualificado, ele se identificaria muito com o que a gente tem assistido na Europa. Alguma legislação, um crescimento também bastante expressivo de legislação de flexi-segurança, ou seja, o Estado começar a reconhecer que, olha, quem está fora desse regime, desse modelo trabalho, vínculo de emprego, não recebe proteção nenhuma. Hoje, pela primeira vez, o Estado até recebia hoje tá meio que viralizando do WhatsApp, o Estado deve ter recebido também o extrato do CAGED desse mês, que agora, pela primeira vez, o que a gente conseguiu mapear? Quantidade de autônomos, de pessoas, quer dizer, a gente tinha, divulgava por aí, 12 milhões de desempregados. Mas, de repente, 70 milhões de pessoas entraram naquele negócio de voucher, de corona voucher. Então, e agora o Estado está sabendo quem são essas pessoas, aonde que moram, enfim, qual que é a renda. A gente nunca conheceu esse pessoal. E aí é importante que na Europa, esse movimento já é mais antigo, de você trazer uma legislação minimamente protetiva com uma proteção social que não se equivale a do emprego, mas que também não vai deixar o sujeito, né, na beira da miséria. E aí você fala de trabalhadores economicamente dependentes. Né? Isso você tem legislação que voltada para esse personagem na Espanha, na Alemanha, na Itália. Então, você já tem diversos países apontando, e várias diretivas da União Europeia, apontando para a necessidade do Estado
conceder alguma proteção social, um mínimo existencial, né, do professor Barrof, no Tribunal Constitucional alemão falava, para essas pessoas que não estão nesse modelo original, mas que esse modelo original simplesmente hoje constitui a minoria dos trabalhadores. Então, você tem muito mais pessoas, né, que trabalham fora do modelo pensado pela CLT do que dentro. E aí a gente diz, não, nossa legislação é uma legislação super protecionista. Mas o que adianta isso se ninguém consegue entrar nesse modelo? Se você tem o sujeito que tem baixa qualificação, ele está no olho da rua, ele está desempregado. O sujeito que tem uma alta qualificação, ele tem poder de barganha, ele vai querer ser pejotizado, porque existe uma carga tributária em torno disso. Então, é um modelo duplamente excludente. Então, hoje, a maioria dos perfis contratuais acaba sendo absorvida por um modelo que a gente não tem previsão e não tem nada para oferecer. O Estado brasileiro, a realidade é que não tem absolutamente nada para oferecer. E, finalmente, as novas formas de solução de conflitos. Eu acho que a pandemia ajuda muito nisso, né? Nos mostrou que existe um espaço que pouco conhecido de autonomia da vontade dos trabalhadores que deve ser levado em consideração, mas mais do que isso, desde a reforma trabalhista, né? Quando ela vem com render homenagens à negociação coletiva, ela mostra que o direito negocial é um direito muito mais aderente, ou seja, as partes podem protagonizar a própria solução dos conflitos. Então, acho que em torno desses três pilares, digamos assim, a gente pode fazer aí um exercício meio que de adivinhação futuro, né, de futuro do que seria as forças propulsoras das relações de trabalho para os próximos anos, talvez até os próximos, enfim, o próximo século. Perfeito, olha, bom, eu tenho certeza que não só eu, mas como todo mundo está acompanhando aqui, eu acho que teve uma aula, né, aqui sobre essa questão muito bem colocada pela professora, e se me permite aqui apenas tecer algumas considerações, sem me alongar também, eu acredito, assim como a professora, que o modelo tradicional que nós temos, né, do regime seletário propriamente dito, que a pessoa tem lá o seu vínculo registrado na CTPS, me parece que ele cada vez mais vem perdendo espaço pela essa variação de situações que estão se apresentando no dia a dia, e principalmente, claro, com o surgimento ainda de uma forma mais exacerbada, que foi realmente com o sistema, né, das plataformas digitais, quer dizer, esse trabalho remoto que começou com os aplicativos e cada vez vem ganhando uma expansão, não só no Brasil, mas do ponto de vista mundial. Aliás, eu sei que ele está aqui, me pediu para fazer essa colocação, o doutor André Zipper, que é um dos grandes especialistas também sobre o assunto no que diz respeito à plataforma, e disse que a professora também é uma excelente estudiosa, então queria te retransmitir esse carinho dele, esse abraço, dizendo que realmente te admira bastante, assim como todos aqui, e que sei que é uma grande estudiosa sobre o assunto, então só queria pontuar. Não, ele é ótimo. Eu li recentemente a obra dele, terminei, foi ontem ou anteontem, porque ele fez a gentileza de me mandar, e tive a oportunidade de mandar uma mensagem, porque a gente realmente tem um pensamento muito convergente a respeito disso, né? Porque, e muitas vezes é engraçado, né, professor? Porque muitas vezes as pessoas que acabam cumprindo esse dever de divulgar essas novas formas, talvez um novo modelo de se pensar o direito de trabalho, muitas vezes é meio que taxado de, tá contra o sistema, vai destruir o direito de trabalho. Mas, na verdade, a ideia seria justamente o inverso, você incluir, né, você incluir essas pessoas que hoje, de fato, estão excluídas para dentro. Né, para você não ficar com o direito de trabalho reduzido ao direito do emprego e essas pessoas de fora não terem proteção social. Então, isso que eu achei que a leitura do trabalho do André me colocou mais assim em gratidão nesse aspecto, que ele pensa exatamente o que eu acho que seria esse modelo mais inclusivo. E a gente, muitas vezes, assim, às vezes os
professores mais tradicionais acabam com um certo receio de admitir essa nova realidade, né? E aí, aí sobra o quê? Não, o Uber é empregado, o outro é empregado, todo mundo é empregado, o mundo continua sendo dividido entre empregados e empregadores. E não é, se o mundo for dividido entre empregados e empregadores, vai ficar um monte de gente sem lugar para morar. Porque não tem. E a professora bem colocou, nós vivenciamos hoje um sistema de tudo ou nada. Ou você é empregado, né, e tem todas as, entre aspas, benesses que a CLT assim estabelece, ou você está fora do sistema e nem, né, o patamar mínimo, né, existencial, como bem colocado para a professora, essas pessoas acabam tendo. Então, no final, é uma minoria com uma legislação protecionista e uma grande maioria que foi descoberta agora por conta do pagamento do auxílio emergencial, que não tem sequer direitos mínimos sociais que estão lá no artigo 7º da Constituição Federal. Me parece que é um momento, né, um movimento, inclusive do ponto de vista hoje do Estado, né, envolvendo o parlamento, inclusive nesse aspecto, de se pelo menos pensar uma legislação, já que a jurisprudência assim não consegue lidar com facilidade sobre esses litígios e muito menos a doutrina, porque acaba realmente criando aí muitos ruídos, né, entre os estudiosos, mas pelo menos se nós tivermos um marco legislativo, porque o país que nós vivemos parece que ele precisa de uma lei, tudo precisa de uma lei, a gente vai tendo lei em cima de lei, etc., mas um marco legislativo, pelo menos para se tutelar de garantias mínimas, né, direitos sociais realmente mínimos para que essas pessoas possam, então, a exemplo, como acontece, bem colocado pela professora no direito comparado, né, ter realmente essa garantia de subsistência e não ficarem realmente dependentes 100%, como aconteceu e vem acontecendo agora com a pandemia da Covid-19, por parte desse auxílio emergencial do Estado, né? Então, eu acho que nesse ponto convergimos também, e obrigado por tecer esse comentário com o André, que inclusive já está me dando aqui uma mensagem, que ele ficou extremamente feliz de ter essa recepção da sua parte. Outra coisa, aproveitando, professora, esse nosso bate-papo, pena que o tempo realmente é reduzido, é o depois, né? O dia seguinte, quando realmente nós tivermos condições, ainda que gradativas, né, de retornarmos às nossas atividades laborativas. Ou seja, como que realmente as empresas podem realmente lidar com a questão desses colaboradores, desses funcionários, desses prestadores de serviço, enfim, no seu respectivo, né, na sua respectiva unidade, enfim, como é que isso poderia e como isso vai se dar, né, com esse retorno gradual das pessoas, né, adentrando no estabelecimento comercial do empregador. Vai ser, eu não sei se, né, se as pessoas vão voltar desesperados para produzir mais, se outros vão voltar, né, temerosos e vai pegando a engrenagem aos poucos, mas o fato é que recentemente a OIT divulgou um trabalho a respeito da retomada econômica e de medidas preventivas da saúde e segurança. Eu acho que o principal tema em relação de preocupação em relação a essa retomada vai dizer respeito à saúde e segurança dos trabalhadores, principalmente mental, né? Porque, assim, foi uma coisa muito... essa pandemia, ela veio, porque uma coisa é, assim, a gente ser avisado, as coisas iam acontecendo aos poucos, né? Mas muitas coisas, assim, eu deixei na minha mesa lá no escritório, ainda não... Aí voltei para buscar, mas, sabe, assim, muito de repente, a gente... teve uma mudança muito drástica. E me parece que essa retomada, ela vai principalmente mexer com a saúde mental mesmo das pessoas. Agora, eu acho também que esse estado de pandemia, ele pode deixar alguns legados positivos, digamos assim, né? Eu acho que assim, a gente tem principalmente alguns legados, mas eu acho que eu veria com destaque a questão do princípio da solidariedade. É um princípio constitucional que a gente muito pouco, né, elabora e fala, mas a gente tem visto o princípio da solidariedade ocupando uma posição bem, um certo epicentro de racionalidade no mundo jurídico, e a gente pensa, bom, a gente tem que acabou reconhecendo um mercado muito heterogêneo, né? E aí vendo que soluções homogêneas não conseguem resolver esses cenários de heterogeneia, então as pessoas precisam compartilhar um pouco
para se atingir um equilíbrio social mínimo, a gente acaba trazendo uma redistribuição, uma necessidade do que a gente vinha falando de redistribuição protetiva. Então, veja, a medida provisória, a legislação que reconhece, que traz o Corona Voucher, quer dizer, ela está preocupada com o trabalhador que não é um trabalhador necessariamente empregado. E veja que o artigo 7º, quando denuncia direitos sociais, ela não fala aos empregados, fala aos trabalhadores. Então, a gente pode pensar, né, num acender de luzes sobre o princípio da solidariedade. Eu acho que isso é um legado que vai ser positivo disso tudo. Outro, eu acho também uma questão da gente operar como ferramenta jurídica, como forma mais constante, parâmetros de boa-fé objetiva. Por quê? Repara quanto que essa legislação pandêmica, digamos assim, né, permitiu em termos de autonomia de vontade. E aí, a gente não deixou de um dia para o outro, né, de não ter o módulo tradicional que, de fato, existe muito. Ou seja, o trabalhador hipossuficiente acabar aceitando por vício de consentimento, ou seja, se não aceita determinadas condições, acaba perdendo o emprego mesmo. Então, nesse cenário em que tudo pode, em que o artigo 2º da MP 927 fala que o acordo individual ele vale mais que o acordo coletivo e mais do que a lei, parece que só resta como instrumento, ferramenta jurídica de apuração da racionalidade desse tipo de negócio jurídico, o controle pelos parâmetros de boa-fé objetiva, né? Quer dizer, a gente tem um dever, o contrato de trabalho, ele não se revela apenas em dar trabalho, dar salário e trabalhar, mas ele contém também os chamados deveres anexos de proteção, de informação, de cuidado. E aí é nesse cenário que a gente vai ter que, de forma muito sensível, coordenar os efeitos futuros disso tudo que a gente está passando. Principalmente depois, quando vier já existe algumas a sinalização de um aumento de litigância muito, muito expressivo, né? E que tende a ser maior ainda com o passar disso tudo. E aí, o único parâmetro que nos restará de controle de tudo que foi feito nesse cenário de horror é justamente esses paradigmas da boa-fé. Então, se houve o cumprimento de dever de proteção, de lealdade, principalmente, né, de informação, essas pessoas que estão trabalhando em casa, que a gente não teve tempo de dizer como é que vai ficar, tá fritando a batata frita, falando com o chefe e é todo queimado de uma hora para outra, e se é acidente de trabalho, se não é acidente de trabalho. Enfim, então existe aí... Não vou te colocar no vespeiro de novo, professor. Eu ia perguntar, mas não farei, tá? Sobre a questão do acidente de trabalho, né, em casa, né, em home office, e principalmente envolvendo essas questões, como a professora bem colocou, de doenças que estejam ligadas realmente a fatores, né, de estresse, a fatores emocionais, fatores que, na verdade, que não são algo que você consiga identificar de plano, acidentes típicos, né, são as doenças ocupacionais que acabam ali sendo realmente desencadeadas fruto de um trabalho que nem sempre foi bem pensado, foi elaborado e muitas vezes não está sendo fiscalizado pela empresa. Aliás, muitos jornais, agora sem te interromper, desculpa só colocando essa observação, mas muitos jornais noticiaram justamente essa preocupação com a saúde mental dos trabalhadores e se as empresas detêm algum tipo de responsabilidade por isso, né? No sentido de poder orientar, de poder fazer um acompanhamento, de poder, de repente, dispor de profissionais como psicólogos, psiquiatras, se for o caso, enfim, pessoas que estão ali para poder ajudar. Em que medida realmente essas pessoas, uma vez adoecendo, nesse sistema de home office ou um sistema de trabalho remoto, que seja, a empresa ela vai ou não vai assumir essa responsabilização? Não sei se você gostaria de tecer alguma observação em relação a isso, mas me parece muito preocupante,
Porque nós temos já um histórico, pelo menos legislativo, pelo menos datado desde a reforma, que no que diz respeito ao teletrabalhador, que agora foi colocado dentro do mesmo saco do que aquele trabalhador em domicílio, todo mundo virou trabalhador remoto, né, uma outra categoria agora, não é nem teletrabalho, não é home office, mas é um trabalhador remoto, mas a CLT ela já tinha essa disponibilização, dizendo, olha, temos que ter cuidado com relação à parte de segurança e medicina dessas pessoas. E nesse cenário que a grande maioria que hoje ainda continua trabalhando está nessas condições. Como realmente lidar com isso para evitar, inclusive, um passivo cada vez maior em relação a essas empresas? Porque veio, veja bem, veio tudo muito rápido. Então, assim, quem é que teve tempo de fazer cartilha de home office, preparar, até a questão dos custos, né? A medida provisória é até cara de pau nesse sentido, depois vê como é que fica. Mas, enfim, existe um gasto nisso, né? Os trabalhadores, como é que vai? O sujeito gastava X de internet, agora tem que comprar um plano de dados maior, ou de luz, tudo. Então, assim, a questão do home office, eu acho que traz um desafio muito grande. A gente estava muito incipiente, ainda começando a reclamar que o artigo 75 da CLT não trazia tantas coisas, porque em Portugal trazia até a questão da privacidade, não sei mais das quantas. A gente estava começando a reclamar. De repente, foi todo mundo colocado em home office, chamado de trabalho remoto. Eu acho que isso vai acabar que a gente vai ter que amadurecer durante a luta, porque eu acho que ainda são mais alguns meses de trabalho à distância, e aí fica a cargo é engraçado porque a gente falava muito recentemente antes da Covid, né, de uma questão ética que é também bastante sensível, que diz respeito à substituição do trabalho dos advogados e dos personagens jurídicos por inteligência artificial, por robôs e tudo aí. Mas nunca se demandará tanta sensibilidade, né? Como agora, nesse período pós-pandemia, para a solução desses conflitos jurídicos. Porque, veja, a gente acaba fazendo tudo muito intuitivamente, né, professora? A gente não tem, vai combinar o que, vai fazer o que se está todo mundo nessa condição. Então, assim, o que se tenta fazer para os clientes, para que ainda tem uma estrutura maior, seria realmente um código de conduta, meio que às pressas, quer dizer, o certo, né, de uma regra de compliance para ser mais aderente, de visitas, de conversas, de entrevistas, né, de você conhecer bem o seu empregado, bem o seu cliente, para você poder trazer um modelo interessante e eficiente. Mas não estamos tendo tempo para isso. Então, acabam que a experiência, a nossa sensibilidade, a intuição, que você vai construindo modelos, códigos sanitários. Outro dia eu me vi fazendo um código sanitário, entendeu? Como assim? Então, eu acho que isso, as empresas, as multinacionais vão ser muito demandadas, né? Em termos, eu acho que a gente está... Isso é outra decorrência desse princípio da solidariedade. Veja, as pessoas estão vendo, né? A gente estava num modelo muito, de um capitalismo muito líquido, em que você não tinha identidade nenhuma de capital, realmente cada vez mais estéril, cada vez mais volátil, e agora a gente tem uma retomada de conscientização social e me parece que haverá uma preocupação cada vez maior dos investidores em direcionar o capital para empresas que cumpram os seus objetivos sociais. Então, sim, quer dizer, cliente para pedir, fazer um código sanitário, né? Não é porque todo mundo se tornou bonzinho da noite para o dia, mas é que esse choque de realidade nos mostrou que também esse capitalismo líquido, né? E o professor Piero Castello tem até Direito do Trabalho Líquido, uma obra curta, mas muito interessante nesse sentido. Me parece que essa pandemia pode ser um pulo, um salto desse capitalismo líquido para alguma coisa, para algum compromisso social, né, mais robusto, né? E aí você vai ter, eu acho que com certeza, um movimento de certificações sociais sendo mais procuradas, né?
ISO 26000, ISO, enfim, certificações com um perfil mais social, sendo mais prestigiadas pelo mercado. E aí vai ser aquela corrida contra o tempo, da gente tentar humanizar essas empresas cada vez mais para cumprirem o seu objetivo social, a função social da propriedade ficar bem pujante, porque o que a gente vê nessa pandemia é muito essa colocada, a gente, de uma hora para outra, ser colocado diante, né, do ocaso das relações, enfim, do distanciamento, né, de uma mortalidade muito, muito rápida e muito alta. Então, assim, é uma coisa que você não pode ter. Todo mundo tem um conhecido ou um amigo de um conhecido que já acabou sucumbindo à Covid. Então, isso faz com que haja uma reflexão social inevitável, e essa reflexão social ela acaba por contaminar, né, a dinâmica do mercado. Então, eu imagino que o mercado de trabalho também tenda a esse pendor de maior humanização, né? Respeito com saúde e segurança do trabalho. É esquisito que a medida provisória 927 ela tenha desprestigiado medidas de saúde e segurança. É estranho, sim, isso não é... Sim. Né, foi uma bola fora. Foi realmente um pouco incompreensível. Eu vou, assim, não quero te cortar, professora, muito pelo contrário, porque quando o papo é gostoso, você sabe que o tempo voa, né? E eu estou olhando aqui que o nosso tempo já está esgotando. Eu sei que tem diversas ideias ainda e questionamentos aqui a serem colocados. Eu até deixei um e-book, depois se a professora de repente não tenha conhecimento, eu lhe passo também aí o acesso, que é uma obra que eu organizei para a editora JH Mizuno, chama-se Coronavírus e os Impactos Trabalhistas. Nós temos ali praticamente 200 personalidades ali que contribuíram com mais também de 200 questionamentos. Então, eu vou deixar para o pessoal aqui acessar, tá lá na plataforma da Amazon, porque é um e-book digital, já que nós não pudemos realmente fazê-lo em obra física e aí deixar para fins de consulta, aqui, né? Bem interessante. E eu queria aqui, já caminhando aqui para o final, tá, para fazer as colocações finais, dizer que, assim, para quem, eu tenho certeza que todos a conhecem, mas me chamou muito a atenção nesse nosso bate-papo, porque a professora Carolina Tupinambá, além dessa pessoa extremamente gentil, né, simpática, que conhece como poucos realmente o direito material, ela é uma verdadeira especialista, uma expert em direito processual, né? E aqui, lendo o seu currículo, vejo aqui que realmente tem uma atuação formidável realmente nesse aspecto mais técnico, né? Como advogada que é nesse lado aqui do direito processual. E vejo aqui, inclusive, 2 doutorados, né? Tanto aí na UERJ, se eu não estiver equivocado, quanto aqui na USP de São Paulo também. Não sei exatamente o porquê que optou por fazer um e outro, né? Eu já estou vendo aqui também o sistema de pós-doc, mas enfim, eu acho que seria até um objeto de uma nova live, falar do aspecto dos processos, né? Como que isso vai ficar, já que a professora realmente aqui, como poucas, realmente acaba dominando o assunto, tá? Então, olha, eu quero dizer que foi um prazer, tá, tê-la aqui, por ser realmente um grande nome hoje da área trabalhista, uma jurista, a gente pode assim considerar, eu pelo menos a considero, tá? É titular, inclusive, aqui da Academia Brasileira de Trabalho, tem mestrado, doutorado, pós-doc, enfim, é extremamente multidisciplinar em relação a diversos assuntos e me deixa realmente bastante honrado em contar contigo aqui nesse nosso bate-papo, que eu espero que tenha sido também bastante proveitoso aí para a professora, tá? Então eu queria, antes de passar a palavra final, tá, dizer que, assim, para mim e para os leitores que eu estou vendo aqui as mensagens e também pelo WhatsApp, é uma oportunidade ímpar, né? Porque até então no sistema tradicional, sem ser em lives, em webinários, etc., poucos teriam, né, a felicidade de conhecê-la ainda que de uma forma distante e principalmente ouvi-la, né, já que realmente ministra aulas lá na UERJ e realmente o acesso para nós que estamos aqui em São Paulo fica um pouco mais difícil, mas nada como a tecnologia hoje para nos propiciar realmente encontros maravilhosos como esse. Então eu queria te agradecer de coração mesmo pela oportunidade e te devolver a palavra aí para fazer as considerações finais.
Que isso, professor. Eu fico muito lisonjeada, emocionada com as palavras do senhor. Fico feliz das pessoas que estão aqui. O senhor não acredita, meu professor de física, o Joel, física do segundo ano. Querido demais, sabe que antes de ser advogada eu tentei ser engenheira. Bom, então tá explicado, algumas coisas se explicam, né? Dado o conhecimento. Tá aqui. Joel, ó. Agora, mas veja, a felicidade foi toda minha. Eu fiz o segundo doutorado para interagir com o pessoal de São Paulo. Tenho muita admiração pela escola bacana, paulista aí, no direito, no processo do trabalho. Como o processo, né, o processo do trabalho demanda essa aderência com o direito material, eu acabei depois sentindo a necessidade de fazer o segundo doutorado em direito material, sendo que o meu primeiro era direito processual, e foi uma oportunidade muito, muito feliz da minha vida, os anos que passei aí fazendo o meu doutorado. Sabe que eu estava gravando um pouquinho antes dessa Covid, umas aulas na ESA, e as aulas eram seguintes, da ESA de São Paulo, e eram seguintes às aulas do senhor. E o pessoal falava assim, professor Calcim. Então, eu via um pouquinho o finalzinho das apresentações para começar as minhas, e falava assim, você sabe que eu não conheço o professor Calcini e tudo? Ele é muito legal, muito bacana. Eu falei, pois é, eu nunca tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. Mas quando voltar, aí eu ainda ficou um pedacinho para gravar, vou ter que voltar aí algum dia, se Deus quiser, e aí a gente marca um café para poder dar um abraço. Mas lhe agradeço muito essa oportunidade de ter conversado comigo, fico às ordens aí dos seus seguidores, sei o quanto que, né, é ímpar o público que lhe segue, tanto na área acadêmica quanto na área do mercado. O senhor falou de vários grupos de WhatsApp, pode tratar de me incluir, que eu adoro grupo verdade. de WhatsApp. Eu tô colocando de novo aqui para as pessoas, caso tenham perdido, tá? Esse é o link do último grupo, o grupo 16, tá? Nós temos ali professores da área acadêmica, naturalmente, advogados, magistrados, representantes do MPT, também temos pessoas de jurídicos de empresa, relações trabalhistas sindicais. É um grupo bastante heterogêneo, em que, na verdade, o foco é a atualização na área do direito do trabalho. Então, o link está aqui, tá? É o grupo número 16, e aí vocês fiquem à vontade, assim como o professor, que vai ser um prazer poder tê-la aí nas discussões, para nos acompanhar, tá bom? Mas olha, de novo, eu quero agradecer de coração, espero que tudo isso passe logo, porque mais ainda tem um motivo agora para pelo menos termos essa oportunidade de vir-nos a conhecer pessoalmente. Quando vier a São Paulo, por favor, seja muito bem-vinda e saiba que eu estarei aqui para poder bem recepcioná-la, tá bem? Tá bom, obrigado, querido. Imagina, um grande abraço, gente, obrigado pela participação. Qualquer coisa, só seguir a professora Carolina Tupinambá. Não sei se o seu Instagram está aí, não sei se você colocou, professora. Não, mas fica em cima, né? Ricardo tá lá em cima? Então tá bom, já fico mais... Porque nessa mudança toda a gente se perde um pouco, né? Entre Instagram, Zoom, etc. Então fiquem à vontade também para poder seguir a professora Carolina Tupinambá. Muito obrigado, tá? E até a próxima, assim esperamos aí o mais breve possível, gente. Obrigado. Até a próxima. Tchau, querido. Tchau, tchau.